Você que se encontra atribulado, angustiado, passando por grandes dificuldades na tua vida, Deus tem uma palavra para o teu coração, uma palavra que irá fortalecer a tua alma. Deus abrirá um caminho no meio do mar. Para ouvir as mensagens, acesse canticosccb.com.br. Acesse também o nosso canal do YouTube e facebook.com. Servo de Deus Cláudio Martins. Ouça agora a Palavra de Deus. Deus seja sempre louvado. Hoje é dia 1º de abril de 2018. 1º de abril, dia da verdade do Senhor, dia da palavra de Deus e não da mentira. Deus me trouxe a sua palavra em Gênesis capítulo 7. Livro de Moisés, Gênesis capítulo 7. Lemos com a ajuda de Deus. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7, e 7 machos e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e a sua fêmea. Também das aves do céu 7, e 7 macho e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou Noé e seus filhos e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo réptil sobre a terra. Entraram de 2 em 2 para Noé, na arca macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entrou Noé, e Sem, e Cão, e Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé, e as 3 mulheres de seus filhos com ele na arca. Eles e todo animal conforme a sua espécie, e todo o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil que se roja sobre a terra conforme a sua espécie. E toda ave conforme a sua espécie, e todo pássaro de toda qualidade. E de toda a carne, em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. E os que entraram, macho e fêmea de toda a carne, entraram como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor a fechou por fora. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de feras, e de todo réptil que se roja sobre a terra, e todo homem. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo que havia no seco, morreu. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra,
desde o homem até ao animal, até o réptil e até a ave dos céus, e foram extintos da terra. E ficou Noé, somente Noé e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. E lembrou-se Deus de Noé e de todo animal e de todas as reis que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas, cerraram-se também as fontes do abismo, e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se, e as águas tornaram de sobre a terra continuamente. E ao cabo de 150 dias, as águas minguaram, e a arca repousou no 7º mês, no dia de 17 do mês, sobre os montes de Arará. E foram as águas indo e minguando, até o 10º mês. No 10º mês, no 1º dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. E soltou um corvo que saiu indo e voltando até que as águas se secaram sobre a terra. Depois soltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé, e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra, e ele estendeu a sua mão, e tomou e meteu-a consigo na arca, e esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis que arrancada uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias, e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. E aconteceu que no ano 601, no mês 1º, no 1º dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca, e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no 2º mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo, sai da arca, tu e tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo, todo o animal que está contigo, de toda a carne, de ave, de gado, e de todo o réptil que se roja sobre a terra, traze fora contigo, e povoem abundantemente a terra, e frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele, todo o animal, todo o réptil, e toda a ave, tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca, e edificou Noé um altar ao Senhor. E tomou de todo animal limpo, de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite, não cessarão. Amém. Pai Santo e glorioso, mais uma vez estamos aqui para ouvir os teus conselhos, a tua palavra. Palavra extensa essa, 2 capítulos que foi lido, e que o Senhor venha edificar as nossas vidas nesse dia de hoje. Fale, Senhor Deus, aos nossos corações, transforma as nossas vidas, os nossos caráteres, a imagem do Senhor Jesus. Abençoa cada ouvinte e que o Senhor desvenda os mistérios da tua palavra para que possam compreender e se converter a ti. Receba a glória para si em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Foi necessário que eu lesse 2 capítulos para que possamos compreender mais claramente. Deus chamou a Noé porque achou graça aos seus olhos. Deus se agradou de Noé, no capítulo 6. A terra estava cheia de violência. No capítulo 6 de Gênesis diz que o homem realizava toda a sua imaginação. Que todos os pensamentos do coração do homem era só maldade. Diz a Bíblia que Deus se arrependeu
de haver feito o ser humano na face da terra. Pesou-lhe o coração. Mas que Deus achou graça em Noé. E Deus disse que iria destruir de sobre a face da terra todo o homem, o ser humano que ele criou, e até os animais. Mas diz a Bíblia que Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Teve 3 filhos com a sua esposa, Sem, Cão e Jafé. Mas a terra estava corrompida diante da face de Deus. Estava cheia de violência. Toda a carne tinha se corrompido. E Deus falou com Noé. E deu as instruções para que Noé construísse uma arca de certas madeiras, de certas medidas, certos comprimentos. E assim Noé fez. Levou um tempo de 120 anos, enquanto Noé construía a arca, enquanto Deus teve a sua misericórdia por esse tempo, até que toda a carne ouvisse a palavra da pregação de Noé. Deus teve paciência, esperou 120 anos. E Noé pregava a palavra de Deus, mas não queriam se converter. Somente entrou na arca que Noé construiu com as instruções de Deus. Apenas 8 pessoas. Noé e mais 7. Seus 3 filhos, suas 3 noras, sua esposa e mais ele, 8 pessoas, 8 almas. E os animais que Deus salvou para a sua perpetuação. Certos animais que eram 7 em quantidade, e outros animais que eram apenas macho e fêmea, conforme a vontade de Deus. E Deus mesmo é quem enviou esses animais a entrarem na arca. E o próprio Deus foi quem fechou a arca, a porta da arca, e a betumou pelo lado de fora. Levou um tempo de aproximadamente um ano e pouco, em que Noé ficou na arca com a sua família. Nós estamos nesta arca, nós estamos na igreja, estamos no meio do povo de Deus. A igreja representa a arca do Senhor. O Evangelho representa a arca, mas não nos afasta de termos problemas. Noé tinha que cuidar destes animais. Um prazo de 1 ano. Tinha que cuidar, tratar dos leões, dos ursos, do lobo. Tinha que tirar as fezes praticamente todos os dias. O cheiro dos animais ali era insuportável. Havia separações na arca e Noé estava no topo dela. Mas ele tinha que descer as escadas e tratar de cada animal individualmente. Tirar as fezes, ele e seus filhos tiveram um trabalho dentro daquela arca. Imagina os conflitos que não teve ali. A Bíblia não diz. Mas cabe a nós imaginarmos o estresse que Noé não passou ali dentro daquela arca com a sua família. O dia estava nublado, era só chuva, como dizem Eclesiastes, as chuvas depois do aguaceiro. Era só escuridão de chuvas, tempo todo nublado, não tinha sol. A terra toda cheia de águas, os cadáveres espalhados sobre a face das águas. Quanta gente que estava morta ali flutuando, fedendo, em estado de putrefação durante algum tempo. Cadáveres estendidos sobre a face das águas. E Noé com a sua família presenciando tudo isso. Talvez tivesse uma janelas, não me recordo o texto, de que ele pudesse ver todas essas coisas. E Noé e sua família contemplavam tudo isso. Tinha que cuidar de cada animal que estava ali dentro da arca.
tinha que suportar o estresse, o cansaço, a angústia, a aflição, contendas dentro da arca. Talvez você não esperava por isso, quando você se converteu ao Senhor Jesus. Passou a frequentar a casa de Deus. E não esperava que ia passar tanto conflito dentro da tua casa, tantas perseguições, tanto trabalho que você iria ter. Talvez alguém mentiu para você dizendo que você não ia sofrer. E se você entregasse a sua vida a Cristo Jesus, você não iria sofrer, não ia passar por aflições nem por perseguições. E você acreditou. Mas Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, eu vou te dar vitória. Eu vou te dar o escape no meio da tentação da provação. E você não esperava que ia passar por tudo isso dentro da sua casa. Não esperava que alguém iria se levantar contra você, que alguém iria, como Judas fez, comer do bocado do prato do Senhor Jesus e depois beijá-lo no seu rosto e traí-lo. E você não esperava que alguém iria te decepcionar dentro da tua própria casa. Você achou que o evangelho seria sem sofrimento, light. Um evangelho mentiroso da prosperidade, de que ninguém pode sofrer, que Deus vai fazer todo mundo rico, e que ninguém vai ter doença, ninguém vai passar por sofrimento. E talvez você ouviu tudo isso. E hoje você colocou a sua farda no teu guarda-roupa, abandonou o teu instrumento, abandonou o teu ministério, o teu chamado, se aposentou, deixou de servir a Deus por causa das lutas. Será que Noé tinha como sair daquela arca e procurar outro abrigo para ser salvo? Será que em outro lugar, meu irmão e minha irmã, você vai encontrar salvação? Se Noé saísse das águas, ele iria encontrar somente cadáveres naquele mar de águas. Se você voltar para o mundo como você já está no mundo, já deixou a casa de Deus, está a um passo à beira do abismo. Só vai encontrar ossos de mortos. Só vai encontrar mortidão. E a Bíblia diz que aqueles que deixam o Senhor Jesus, o diabo vem e traz mais 7 junto com ele. E que o último estado é pior do que o primeiro. Não tem salvação além de Cristo Jesus. Você não pode permanecer aonde você está. Você tem que se esforçar e voltar aos caminhos do Senhor. Você acha que Noé não passou estresse dentro daquela arca? Você acha que não havia discussões, contendas? A Bíblia diz que quando Noé desceu da arca com a sua família, logo depois ele plantou uma vinha e ali ele se embriagou com o seu próprio vinho. E acabou ficando tão bêbado que arrancou as suas roupas. E o seu filho Cã, talvez inocente, brincalhão, ele foi até o seu pai e viu que o seu pai estava nu e fez uma fofoca para os seus irmãos, espalhou a notícia: o pai tá pelado, vem cá para você ver, Sem e Jafé, vem cá, vem, vocês vão ver aqui, o pai está pelado aqui. E quando seus irmãos viram que seu pai estava nu, viraram o seu rosto para não ver a nudez do seu pai. Puseram-lhe uma capa e cobriram a sua nudez. No dia seguinte, depois que Noé despertou do seu vinho, ficou sabendo que o seu filho Cão havia feito isso. E o que ele fez? Amaldiçoou seu filho Cão. Noé tinha autoridade de amaldiçoar. Assim como o filho de Gideão tinha autoridade para amaldiçoar em Juízes.
Mas ter autoridade e amaldiçoar não é a mesma coisa. Jesus tinha o poder de pedir a Deus para que mandasse legiões de anjos, mas não o fez, porque ele estava cumprindo a justiça de Deus de ir para a cruz, de morrer por nós. Então Noé tinha autoridade de fazer isso. Mas será que por ter autoridade ele poderia fazer isso? Será que por ter o poder nas suas mãos ele poderia fazer isso? Não, certamente não. Noé cometeu um grave erro, assim como todos nós cometemos graves erros. E amaldiçoou um povo que Deus criou e fez a sua imagem e semelhança. E a palavra de Deus diz que nós não devemos amaldiçoar quem quer que seja. E Noé estava com o seu coração cheio de mágoas. Porque Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Se Noé tivesse amor no seu coração, ele jamais teria amaldiçoado seu filho Cão. Mesmo durando um tempo de 1 ano dentro da arca, mesmo a Bíblia dizendo que Noé era justo e reto aos seus olhos. A Bíblia também diz que todos pecaram e destituídos foram da graça, da glória de Deus, que não há um justo sequer. No padrão de Noé, aos olhos de Deus, diante de toda aquela multidão que era perversa, Noé era justo em comparação a eles. Mas Noé ainda precisava ser trabalhado. Noé ainda precisava ser transformado o seu caráter. E Deus muitas vezes permite certas situações difíceis na nossa vida, conflitos dentro da nossa casa, para que nós possamos crescer, transformar o nosso caráter, adquirir paciência, para que possamos ter experiência. E muitas vezes Deus permite certas situações de afrontas, de brigas, de contendas dentro do lar, para que nosso caráter seja transformado, lapidado. Assim foi com Daniel, que Deus não livrou ele de entrar dentro da cova, mas ele fechou a boca dos leões. E muitas vezes você está dentro de uma cova, sendo afrontado, sendo afrontada dentro da sua casa, quase perdendo a paciência. Mas se você confiar em Deus e clamar a Deus, Ele vai fechar a boca dos leões e eles não vão te morder. Tudo essa tempestade ela vai passar. Estas afrontas que te perseguem, elas vão terminar se você manter a sua boca fechada. Se você suportar, sabendo que maior é aquele que está com você do que aqueles que estão no mundo. Então suporte os mais fracos, você que é mais forte. Suporte tudo isso, suporte estas palavras de afronta, suporte esses palavrões, esta ira, porque isso é agradável a Deus, como diz o apóstolo Pedro, sabendo que as aflições de toda a vossa irmandade espalhada por todo o mundo estão passando por isso também, por aflições, por sofrimentos. E Deus colocou Noé no meio de um estresse. Deus colocou Noé para limpar fezes. Talvez coisas que não são agradáveis na sua vida estão ocorrendo. Talvez as fezes da humilhação você tenha passado, tendo que se sujeitar a certa situação, a certa condição. É por um tempo. Noé passando 1 ano dentro desta arca, tirando fezes de animais. E vendo ali espremido num lugar pequeno, apertado, cheirando mal. Saiu da sua arca. Primeira coisa que ele fez foi fazer uma vinha, foi se embriagar. E depois amaldiçoou o seu filho. Não teve o seu coração mudado. Deus mostrando que tem em Jesus, ninguém pode ser mudado, ninguém pode endireitar aquilo que ele fez torto. Sem Jesus, sem o Espírito da graça de Deus, não há remissão do homem, não há transformação do pecador. Jesus disse que sem Ele nada poderemos fazer.
e que só Ele pode transformar o nosso caráter, mas Deus não vai forçar ninguém a ser transformado. Deus não força ninguém a querer mudar, a querer ter um novo caráter. Ele espera que cada um de nós queira receber esta mudança, queira ser uma nova criatura, para que Ele possa dar poder para sermos feitos filhos de Deus. É isso que Deus requer de todos nós. E muitas vezes Deus permite que nós sejamos humilhados. Muitas vezes Deus permite que nós venhamos a limpar fezes de animais, a tratar dos animais, a suportar todas as coisas, para que sejamos pessoas melhores, para que tenhamos um novo caráter, tenhamos o perfume de Cristo nas nossas vidas, para que as pessoas possam ver o nosso resplendor, a nossa aparência nova, transformada. Então nós somos amassados pelo oleiro, nós somos quebrados pelo oleiro, e Ele vai fazendo um novo vaso, vai fazendo um novo servo, uma nova serva, através das tribulações, através das aflições, das angústias, das afrontas, através da humilhação, talvez até do desemprego que você está enfrentando, talvez de perdas, talvez deste filho rebelde que te xinga, desta esposa que te afronta, deste marido que te trata mal, desta pessoa que te despreza na igreja. E Deus usa de várias maneiras para trabalhar em nossas vidas. Deus poderia ter feito tão rápido esta passagem do dilúvio, mas levou aproximadamente 1 ano e pouco para que as águas abaixassem. E as águas foi abaixando aos poucos, em vários tempos. É aos poucos que Deus vai abaixando o teu tormento. É aos poucos que Deus vai te trazendo a calmaria. É aos poucos, é degrau por degrau. As coisas são devagar, as coisas são no tempo de Deus, mas haverá a transformação quando nós dissermos para Deus: Senhor, eis-me aqui, faça de mim um novo homem, faça de mim uma nova mulher. As águas vão abaixar. Tudo isso vai passar. Esta aflição vai passar. Mas tem que sair uma nova criatura. Tem que sair desta cova dos leões um novo Daniel. Tem que sair dessa fornalha aquecida 7 vezes mais um novo Sadraque, Mesaque e Abednego. Corpo, alma e espírito transformado pelo 4º homem. É necessário que a carne morra. É necessário que o corpo seja transformado. É necessário que o espírito seja conservado e que a alma seja resgatada. Muitas vezes Deus nos lança na fornalha. Ele não nos livra de entrar na fornalha, mas Ele nos livra dentro dela. Se passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Jesus foi moído, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, a palavra que encarnou, foi moído, tomou os nossos pecados, se fez maldição em nosso lugar. E nós não iremos passar por sofrimento? Iremos. Iremos passar por sofrimentos, por aflições, por desespero. O apóstolo Paulo chegou ao ponto de desesperar da sua própria vida, de tanto que era a aflição que ele passou. Muitas pessoas vivem de aparência, mas se abrissem a sua boca para contar o que elas vivem, as aflições que elas passam, o sofrimento, o vazio dentro das suas almas, elas contariam. Mas vivem de aparência. E ninguém sabe, mas na sua solidão, Deus conhece o coração desta pessoa e sabe a dor que ela enfrenta dia a dia. Mas o mundo vive de aparências, como se ninguém sofresse, como se ninguém padecesse, como se ninguém tivesse necessidade, como se tudo fosse bem, um mar de rosas.
mas diante do espelho é como o palhaço que tira a sua máscara. E ali a pessoa se vê sozinha. Um grande vazio dentro da sua alma. Deixa Deus trabalhar no teu caráter. Deixa Deus trabalhar na tua vida, porque as águas vão baixar. Se Deus permite que você viva com estas pessoas, que você viva com estas afrontas, é para transformar o teu caráter. É para moldar a tua vida, para você ter mais paciência, para você suportar calado. Vistes a paciência de Jó e o fim que Deus lhe deu. Então é para suportar calado, vencer o mal com o bem. Este é o resgate de Deus para as nossas almas. E é dessa forma que Deus trabalha em nossas vidas. Tenha paciência, ouvinte, que tudo vai passar na tua vida. Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então suporte por um pouquinho de tempo as aflições de Cristo na tua vida. E logo elas vão passar. Logo Deus te dará o escape. E você sairá, nós sairemos, pessoas melhores do que quando entramos dentro da arca. Sairemos pessoas melhores, porque Cristo nos promete resgatar e nos fazer a sua imagem e semelhança. Deus, por Jesus Cristo, seja hoje eternamente louvado. Amém. Pai Santo e glorioso, graças te damos pela tua palavra e que esta, meu Deus, venha mudar o nosso caráter, venha transformar as nossas vidas, fazer de nós semelhantes ao teu Filho Jesus Cristo, Pai. Muda os nossos corações, transforma as nossas vidas, nos faça pessoas melhores, pessoas, meu Pai, que são segundo o teu coração e que te agrada e que te represente na face desta terra e que nós sejamos perfeitos como o Senhor é perfeito e santos como o Senhor é santo. Faça de nós, meu Pai, servos do Senhor e servas do Senhor. Receba esta voz de oração em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe a todos e santifique a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém.